Olá, eu sou o professor Vanderlei Júnior e hoje vamos abordar o tema grandezas físicas. Para a gente começar a discutir esse tema, primeiro a gente tem que entender o que é uma grandeza física. Então, o significado desse termo na física não está ligado a algo grande, mas sim a algo que eu posso medir. Então, como exemplos iniciais de grandezas físicas, a gente pode falar da massa de um corpo, da velocidade, da força que eu exerço sobre algum móvel, da temperatura que a gente afere com o termômetro. São todos exemplos de grandezas físicas. A novidade é que as grandezas físicas se dividem em dois grupos. E a gente vai começar hoje discutindo as grandezas escalares. Escalar vem de escala, vem de número. Então a gente fala que grandeza física escalar é aquela que fica perfeitamente definida com o módulo e com a unidade de medida. Ah, professor, me dá um exemplo disso. Se você vai no supermercado e você compra 2 kg de tomate, observe, eu viro para o moço da área do hortifruti e falo, me dê 2 kg de tomate, ou me dê 2 kg de tomate. Ele não precisa de outra informação para pegar os tomates, colocar no saco, pôr na balança e verificar esse valor. Se eu estou com febre, tempos de Covid, se eu estou com febre, eu uso o termômetro e falo assim, olha, eu achei que estava com febre, mas minha temperatura corporal é de 36,5 graus Celsius. Isso é suficiente para a gente entender a informação temperatura. 36,5 é o módulo, graus Celsius é a unidade de medida. E é assim com o tempo, com a área e com o volume. São todas grandezas que eu só preciso informar o valor e a unidade para que a gente tenha uma perfeita compreensão dessas grandezas. Bom, agora eu vou passar um vídeo para vocês e eu vou pedir que vocês prestem atenção para que a gente possa discutir as grandezas envolvidas nesse vídeo. Em especial, nós vamos estar observando as velocidades que envolve o pouso de um avião nesse vídeo. Que medo, né? Vocês observaram que o avião, para ele pousar, ele veio lateralmente, ele veio com o bico dele voltado para a lateral. Você seria capaz de explicar por que isso aconteceu? Vamos pensar. A pista de pouso tem a direção que o avião deseja pousar. Ele tem a velocidade dos motores que impulsionam ele. Só que na situação que a gente está vendo no vídeo, está vendo um vento lateral. Se esse avião tiver com o bico voltado para a frente ao longo da pista, observe, o motor dele vai estar com uma velocidade empurrando ele para frente na pista. No entanto, o vento, que também é uma outra velocidade que vai agir sobre ele, vai empurrar ele para a lateral. Se ele pousar da forma que a gente está vendo aí na figura, esse avião vai sair da pista e sofrer um acidente.
Então, como que eu faço para que esse avião pouse na pista? É o que a gente viu no vídeo. Na hora que eu vou pousar, eu coloco o avião com um bico ligeiramente voltado contra o vento. Por quê? Aí o motor do avião vai fazer dois efeitos. Ao mesmo tempo que eu continuo indo ao longo da pista, eu tenho uma parte da velocidade do motor que é feita para anular esse efeito, que é usada para anular esse efeito do vento. Então, o avião pega e pousa corretamente. A hora que ele encosta no chão, que tem um atrito no chão, ele endireita o bico do avião e segue para estacionar. Agora eu pergunto para vocês, se um dia o vento estiver vindo do lado B, como que eu tenho que colocar, para que lado eu tenho que direcionar o bico do meu avião para ele pousar corretamente? Eu tenho que colocar ele voltado para o lado B, para que no final das contas a gente tenha um avião pousando corretamente. Agora, observe o que eu vou falar para vocês. Se vocês são o piloto do avião e eu falo para vocês, atenção piloto, aqui é a torre de controle, o vento lateral está vindo a 25 km por hora. Vento lateral, 25 km, módulo, quilômetros por hora, não, 25 módulo, quilômetros por hora, unidade. Agora eu pergunto para vocês, se você fosse o piloto do avião, eu informando só o módulo e a unidade, como a gente faz nas grandezas escalares, você seria capaz de me dizer como você deveria embicar o avião, para que lado você deveria colocar o bico do avião? Só com essa informação? Não. Vamos ver outro exemplo que vai ajudar a gente. Imagine que você está com o walkie-talkie, você está com o rádio, e você está falando para o seu colega, orientando o seu colega no mapa para que ele ache um tesouro. A informação que ele tem inicialmente é que quando ele chega na encruzilhada, se ele caminhar 200 metros, ou seja, módulo e unidade, ele chega no tesouro. Só que qual que é o problema? Ele pode caminhar 200 metros para qualquer um dos lados. Eu fiz um esquema para ficar mais simples aqui da gente enxergar. O rapaz está aqui no centro, ele pode andar 200 metros para o lado D, 200 para o C, 200 para B ou 200 para A. Eu pergunto para vocês, só com essa informação, módulo de unidade, você sabe para onde ele tem que ir, mas só com essa informação, fulano de tal, ande 200 metros, você acha que ele vai ser capaz de ir para o ponto certo onde ele tem que desenterrar o tesouro? Não, né? Então vamos supor que você vire para ele e fale assim, olha, você tem que caminhar sobre o segmento de reta que une os pontos A B. Perfeito. Ele vai saber que ele tem que andar sobre a reta indicada aí na figura. Mas isso é suficiente? Não, porque sobre o segmento de reta B, ele pode caminhar ou para A ou para B. Ele ainda tem 50% de chances de errar. Então você fala no walkie-talkie, vá para B. Pronto, ele conseguiu chegar no lugar que ele queria. Então observe que quando eu estava falando da velocidade do vento no avião e agora do deslocamento do rapaz, não adianta eu falar só do módulo e da unidade. Não, tem alguma coisa diferente nessas grandezas que além do módulo e da unidade, eu tenho que indicar a reta e tenho que indicar para que lado. O que a gente chama de reta é o que a gente vai indicar como direção. E o lado que eu vou, a gente vai indicar como sentido. Então, essas grandezas que além do módulo e da unidade, a gente precisa da direção e do sentido para que ela fique perfeitamente clara, são chamadas de grandezas vetoriais. E o que é direção? A direção
é a reta sobre a qual vai estar a grandeza. Então, quando a gente fala de direção, a gente pode estar falando de direção horizontal, direção vertical, direção inclinada, ou no caso de eu ter o ângulo, eu posso falar 60 graus com a horizontal, ou direção inclinada, ou 30 graus com a vertical. Observe que na direção eu indico a reta sobre a qual a grandeza está agindo. Mas nessa direção a gente viu que numa direção eu tenho dois lados, eu posso ir para lados diferentes. Cada um dos lados que eu posso caminhar são chamados de sentido, ou é chamado de sentido, o lado que eu vou. E o sentido, por exemplo, na horizontal, eu posso ir para a direita, ou para a leste, ou para a esquerda, ou para o oeste. Na vertical, eu posso ir para cima, ou para baixo, para o norte, ou para o sul. Numa direção inclinada como essa indicada para vocês, eu posso ir para o nordeste, ou para o sudoeste. Tudo bem? Exemplos de grandezas vetoriais. Deslocamento. Observe, se eu saio de uma cidade A e vou para uma cidade B, ou de um ponto A para o ponto B, o caminho preto é chamado de distância percorrida. A grandeza vetorial é o deslocamento, é a reta que liga o ponto A ao ponto B. Quando uma bola cai, ela vai aumentando a velocidade dela por causa que ela está sofrendo uma aceleração. O aumento da velocidade no decorrer do tempo é chamado de aceleração. A aceleração é uma grandeza vetorial. A aceleração da gravidade é sempre vertical, direção, sentido para o centro da Terra. Fazer força também é uma grandeza vetorial. Não o fazer, mas a força é uma grandeza vetorial. Se eu pedir para vocês assim, empurre a cadeira que você está, e o que vai acontecer com ela? Se você empurrar ela para o chão, ela vai ficar parada. Se você empurrar ela para cima, ela sobe. Se você empurrar ela para um lado, ela vai para esse lado. Então observe, eu preciso de direção e sentido. E a última grandeza que a gente vai ver por enquanto é a velocidade. Nós vimos claramente no exemplo do avião que a direção e o sentido do vento pode fazer a diferença em um pouso relativamente tranquilo ou um acidente. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Bom trabalho para vocês.